AudioJungle. Muito bem-vindo. Mais um episódio, hoje CNX Online. Estamos recebendo hoje uma convidada muito especial. A Ana Beatriz Moraes é gerente de inovação da SEDAI, uma das maiores companhias de saneamento do Brasil. Ela está à frente de projetos que conectam inovação, sustentabilidade e transformação digital no setor de águas, um tema essencial para o futuro das cidades. Além de pesquisadora, atua como docente em diversos cursos de pós-graduação. Para mim, não é Ana Beatriz Moraes. Para mim é só Bia. Né, Bia? Isso mesmo. Obrigado por ter vindo aceitar o nosso convite. Com certeza, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, eu vou chamar de Ana, mas já é Bia. Não, já né? pode Não chamar tem de jeito, Bia. Não é Bia, né? Eu conheço a Bia há pouco tempo. É, né? Coisa de 40 e... 40 e alguns anos, né? É, Quase Você meio pega a idade século. sua dela não, mas sua, né? Deixa 40, tá? 40, certo. quase meio 40, século fica é. pra gente. O 40, como ainda não é 45, a gente não vai arredondar para 50. Então deixa 40. Tá certo, É. tá certo. Bom, enfim, Bia, você está vindo hoje aqui para a gente conversar muito sobre um tema que você é especialista, que é a questão da inovação, né? Antes da gente chegar lá, primeiro conta aqui para o nosso espectador quem é você, de onde você veio, como é que você chegou até aqui, enfim, um resumo de quem é a Ana Beatriz Moraes. Para mim, Bia é Bia, tá, gente? Pode chamá-la de Bia. Bom, antes de qualquer outra coisa, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Mas eu hoje ouvi da minha filha uma fala muito interessante. Ela disse o seguinte, que de que sempre que a gente se apresenta, a gente fala o nome e a nossa profissão, mas que a gente deveria falar alguma outra coisa que nos tornasse mais humanos, né? E não só economistas, administradores, engenheiros e tal. Então, o que me torna mais humana hoje também, né? Eu sou a Ana Beatriz, eu sou inaciana, Opa, continuo inaciana estamos sempre. juntos nessa, estamos juntos. Exatamente. E aí, sim, né? Sou mãe de duas moças maravilhosas, que uma mora aqui no Brasil, a outra não, morro de saudades o tempo inteiro. Manda um beijo para ela, manda um beijo para ela. Isso, mandar um beijo para a Luísa, que Sim. está na Dinamarca e que já deve estar lá fazendo alguma outra coisa, ou voltando do Instituto de Pesquisa, alguma coisa dessas. Mas tenho duas filhas maravilhosas, que são meu orgulho. E aí sim, né, eu sou economista, fiz um mestrado e um doutorado, né, na área de administração, depois na área de gestão de inovação, e hoje eu trabalho na SEDAI. Não foi sempre assim, né, uma trajetória bastante diversa aí, já tem, outro dia fiz as contas, 32 anos, mas... Ainda tá uma vida, menos do né? que Ainda o tá Marcos. menos, Ainda né? tá menos do que o Marcos. O É. Marcos tem mais anos de estrada. Né? Alguns. Mas sempre isso dá para a gente uma perspectiva muito diferente, né, do mundo e de como a gente chega nesses lugares, né? Então, eu acho super importante que a gente perceba que isso não é linear, né? A carreira nunca foi linear, né? Mas eu acho que essa sou eu. O podcast CNX Online apresenta Ao Água, nosso patrocinador oficial. Você pensa que toda água é igual? Nada disso. Tem água que só mata a sua sede, enquanto outras reidratam e transformam a sua saúde. Ao Água é a reinvenção da água. Alcalina, isotônica, antioxidante e detox em todos os seus 6 protocolos. Embalada nas incríveis garrafas ecológicas, patente mundial em 8 regiões do mundo. Fruto de mais de 20 anos de estudo, a chamada hidratação de precisão elimina toxinas, fortalece a imunidade, melhora o sono, aumenta a disposição e promove a regeneração celular. Hoje já impacta mais de 20 milhões de pessoas, presente em clubes de futebol, redes de supermercados, milhares de lares no Brasil e no mundo. Ao Água é saúde, performance, sustentabilidade em cada gole. Acesse o site, descubra os combos e o clube de assinatura. Mas não se esqueça, aproveite nosso cupom exclusivo CNX20 para garantir
o seu desconto especial. E você, Bia, assim, falando um pouquinho, né, da sua trajetória, lá atrás, como é que você pegou esse viés da inovação, né? Porque, assim, é uma coisa que quando a gente é mais jovem, a gente fala: "Ah, eu quero inovação, eu quero empreendedorismo, eu quero isso, eu quero aquilo". Mas como é que você decidiu, falou: "Poxa, eu vou me formar nisso ou naquilo"? Porque é uma idade que eu falo, quando a gente chega com 16, 17, 18 anos, você precisa tomar uma decisão do que fazer na vida, né, o que você quando crescer, e muitas vezes antes disso, logicamente. Mas como é que você pegou esse viés? Já estava na veia sua? Como é que teve um histórico aí, um background? Tem. Eu acho até que tem um histórico que é interessante contar para as pessoas, porque todo mundo acha que quando sai do ensino médio tem que saber o que vai fazer. Exato. As pessoas são cobradas por isso o tempo inteiro. E, no entanto, a gente sai do ensino médio com 16, 17, 18 anos, né? Achando que já está na idade e que já deveria ter feito tudo, entendido tudo, quando na verdade não é nada disso, né? Agora, da nossa idade, a gente olha para trás e fala: caramba, como é que eu fui ser, E uma escolher coisa alguma coisa naquela idade? e um detalhe importante disso que você está falando, Bia, é que a gente se formou há 40 anos. Uhum. Ainda hoje, há 40 anos depois, os jovens continuam tendo o mesmo tipo de pressão. O mesmo É tipo um de negócio pressão. impressionante É. isso. A Porque pressão é, mas por causa dessa pressão, isso. quando eu saía, né, do colégio, né, na época do Santo Inácio, junto com o Osmar, eu era uma boa aluna de matemática e eu não sabia o que eu queria fazer. Então, na época, eu me lembro de alguns professores de matemática nossos falarem: "Olha", eu falava: "Não sei o que eu quero fazer, eu gosto de matemática, né, eu gosto de matemática, eu gosto de física, eu gosto de química". E aí alguém falava: "Então faz engenharia". E eu falava: "Mas engenharia, eu não acho que eu vou ser engenheira". "Então faz". Aí alguém falou assim: "Faz estatística". E aí eu olhei e falei: "Caramba, é isso, eu acho que eu vou fazer estatística". Eu fiz, passei para uma escola que é a melhor escola do Brasil até hoje, né, que era a ENSE, a Escola Sim, Nacional, é. dificílima de você passar, um Da vestibular UERJ, né? Da isolado. Não, UERJ? Não, ela era do era IBGE. do IBGE, é É verdade, um era do vestibular IBGE. isolado, né, dificílimo de Isso você mesmo. passar, sobrava vaga na época. Eu passei. E eu fiquei encantada com aquilo, né. "Poxa, passei no né, para lá, vou fazer". Chorei durante 2 anos. Sentada na escada, Amargou. chorava todo santo dia. Ninguém aguentava mais me ver chorar, as pessoas já até passavam assim, né, tipo, pulando por cima, porque ninguém aguentava mais. E aí, no terceiro semestre, eu resolvi que eu ia tentar alguma outra coisa. E aí eu fiz vestibular para economia. E foi quando eu fiz de novo o vestibular para economia, foi que eu falei: "Vou tentar, quem sabe, né". Eu estudava na ENSE à noite, economia era durante o dia, perfeito, vamos. É. E aí, eu costumava dizer o seguinte, né, quando a gente é míope, você olha para alguma coisa sem óculos e você só enxerga um borrão. Uhum. Quando você olhava uma árvore, para mim as árvores eram sempre assim, era um tronco com uma bola, né, eu não via folha, porque eu sou míope. E aí, quando eu comecei a fazer economia, eu digo que eu comecei a ver as folhas. Que maravilha. Eu não via mais a bola só, eu via as folhas. E aí, realmente, assim, o mundo abriu, eu comecei a entender o que que eu estava fazendo e por que que eu, né, e vi também o seguinte, que a orientação que eu recebia era uma orientação que não era a melhor. "Ah, você gosta de matemática, então você vai fazer isso". Não, não era isso. Porque eu usei muita matemática e economia, usei muita matemática, uso até hoje, né, com pesquisa e tal, mas, não era exatamente, né, matemática ou alguma coisa relacionada só a isso que eu queria fazer. Hum. Bom, daí eu já tinha quando eu terminei o curso de economia, eu já tinha me casado e eu já tinha 2 filhas, 2 crianças, 2 bebês, né, 2 Sim, sim. pequenininhas. Hum. E aí então veio aquele dilema, né, o que que eu vou fazer agora que eu estou me formando? Eu já estava há 6 meses de me formar e tal, e aí eu pensei não, alguns professores meus da faculdade falaram assim: "Por que você não tenta fazer um mestrado? Faz a prova, vai fazer o mestrado". E eu fui fazer mestrado. E aí eu me encantei mais ainda,
né. Então também veio uma outra dúvida, né, porque de vez em quando alguém sempre mexia comigo: "Ó, você virou estudante profissional, né, você não vai ser profissional Essa nunca". é essa é a primeira crítica que todo mundo Todo faz. mundo faz, É vai ser verdade. estudante profissional, mas eu no mestrado eu já comecei a trabalhar muito, né, com consultoria, na parte de operação de serviços, eu trabalhava muito já ali. Ao contrário do que as pessoas pensam, né, levar mestrado e doutorado não é necessariamente você mergulhar na teoria, você também pode alavancar a prática desde que você queira fazer isso. E assim foi. Quando eu saí do mestrado, eu já estava envolvida, né, não só em consultoria, mas eu fui convidada nessa época para implantar um campus de universidade em Niterói. Então eu fui para lá, fiz essa implantação, continuei com alguma consultoria, mas minhas filhas eram pequenas, meu marido viajava muito naquela época, então realmente eu tinha que focar em alguma coisa. Nesse período, eh, começou a me chamar a atenção a ideia de fazer o doutorado, né, e por que isso? Na verdade, assim, esse ambiente, né, da universidade, da pesquisa, ele me mantinha muito viva, e é muito gostoso. Era gostoso porque você está sempre sendo desafiado, sempre tem alguma coisa interessante para fazer. E aí, então, eu fui conversar com o que foi meu orientador no final, né, foi um professor do Cassiano, do meu marido. Sim. E aí ele, eh, fez uma proposta, né, fez um desenho de um projeto, coisa de pesquisador muito experiente, né, ele tinha acabado de voltar da França, e ele fez um desenho de um projeto que eu falei: "Ah, tá aí, é isso que eu quero", né. E ele já era da área de inovação. Ou seja, começou aí. Exatamente. E ali eu fui conhecer esse universo. Quando eu comecei a ver, eu fui ficando cada vez mais encantada, né, porque, você enxergava, várias possibilidades, né, desde, o na operação de todo dia, né, de qualquer serviço que você tem, até a indústria mais complexa, né. Então, tudo aquilo passava, né, pela página ali da inovação. E ali foi que eu comecei a me dedicar e a estudar, né, mais inovação. E é interessante porque também a gente acha que vai sempre linearmente por aquele caminho, e você não vai, né. Dentro dessa história, eu tive contato com um pessoal da USP, trabalhei com, pessoas que pesquisavam reciclagem de Legal. alimentos, técnicas inovadoras para reciclar, né, e para aproveitamento de alimentos, né. Trabalhei com gente que, mexia com startup, trabalhei com um pessoal que fazia, estava na linha aí da Fiocruz, né, que é a saúde lá na ponta da tecnologia, né. Então isso tudo foi acontecendo, ainda que eu tivesse também sempre com o pé ali na academia, né, eu fui para o IBMEC, levei lá 10 anos, eh, mas quando eu saí de lá, que eu voltei para a consultoria, foi uma coisa muito interessante, porque eu voltei, achava que talvez eu não tivesse muito adaptada, mas não, assim, eu estava bem adaptada, porque a gente acha que educação é só pesquisa, e não, educação é gestão também, né, Claro, sem dúvida. tem muito de gestão. E eu trabalhava com, em cargo de gestão, então obviamente eu tinha muito disso na veia o tempo inteiro. Eh, mas quando eu recebi o convite, né, para ir pra SEDAI, eu fui, achei, assim, um baita desafio, porque afinal de contas eu estava indo para saneamento, nunca tinha trabalhado com saneamento, É algo completamente novo na vida, né. novo. Não só novo, como é uma operação extremamente complexa, né, é uma operação que você tem que aprender tudo, Sim. mas é absolutamente também fascinante, porque você está numa frente que, você vê como é que você impacta na vida da sociedade. Isso é uma coisa interessante que ela está dizendo. Aproveitando isso um pouco, falando um pouco sobre o conceito, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o que você está fazendo lá na Uhum, SEDAI, seus projetos, a gente já vai falar sobre isso. Mas uma coisa interessante que você tocou é porque muita gente pensa que quando a gente fala de inovação, né,
Ah, não, é inovação tecnológica, vamos desenvolver máquinas novas, vamos desenvolver, vai ser muito mais produtivo, vamos ser mais eficazes, e não sei o quê. E não é isso. Inovação, claro, em tecnologia, óbvio que cada vez mais é sempre importante, mas a inovação ela não está somente em tecnologia. Sim. A inovação está na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua maneira que você cria novos processos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Bia, essa diferença, não uma diferença, mas uma abrangência maior do que o termo inovação representa. É, na verdade tem uma confusão muito grande, né, sobre isso. Porque, as pessoas acham que quando você fala de inovação, as pessoas ligam direto ao digital, Isso. né, a transformação digital, aos gadgets, as coisas que são, da tecnologia propriamente dito, aparelhos, etcétera, quando não, na verdade, quando a gente está trabalhando com inovação, a gente tem um olhar desde, na verdade não é só um olhar, a gente tem uma preocupação, né, com a formação das pessoas, porque, não adianta você ter a tecnologia mais avançada se você não tiver pessoas que saibam operar aquilo. Então essa é a primeira coisa que a gente costuma dizer, né, tecnologia você desenvolve, mas as pessoas têm um tempo necessário para você desenvolver. Perfeito. Aí tem um primeiro toque que eu acho que é importante a gente falar. Então, inovação envolve pessoas, inovação envolve domínio de processo, sim. As pessoas também acham que inovação é alguma coisa que você faz na garagem, Isso. né? É. Tem aquela coisa romântica, né? Da garagem, da Apple, então as pessoas associam inovação a isso. E não, na verdade, as maiores inovações, as inovações mais consistentes, essas que duram muitos anos e que estão aí até hoje, elas foram muito planejadas, elas foram muito bem trabalhadas e muito acompanhadas, né. Então existe, processo para você monitorar e para você avaliar o grau de maturidade, enfim, isso não é um acaso, né. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte: acontece por acaso, sim, né, existem casos aí que são emblemáticos pra gente, né, Post-it, que é o caso mais conhecido, né, é um clássico, né, da história, a cola que deu errado, mas assim, eh, esse é um acaso em 1.000.000, né. Existem os outros que não têm nada a ver com isso, que não foi acaso. Ou seja, Uhum. a inovação ela é muito mais provocada, ela é muito mais uma questão de intenção do que acaso, Ela é intencional também. não é? É. Ela vem de, obviamente, assim, conhecimento é a base principal da inovação. Se você não conhece, você não tem conhecimento técnico sobre alguma coisa, né, se você não conhece, enfim, não tem como você avançar, nem como você idealizar, né. Mas é exatamente do conhecimento que você tem, de base, e a capacidade de estabelecer relações, né, é que nascem as grandes inovações. Tem um termo, na verdade, que eu uso, eu falo muito, né, que é a inovação e a iniciativa, né. Sim. Eu falo assim, que aí você atrela justamente a questão do conhecimento, né, o conhecimento ele vai te proporcionar muitas vezes a inovação, né. Ou o ignorante que toma uma iniciativa, mas ele não inova, por falta justamente do conhecimento, né. Eu acho que É. tem muito essa razão aí, né. Conhecimento e rede de apoio, né, Sem porque dúvida. você tem que ter uma base de apoio para você poder executar, Uhum. né. Tá. Tá. É, porque existe também, você quer perguntar? Não, Não? pode Não? falar, pode falar. Não, eu ia fazer até um comentário que vai É. se transformar em uma pergunta, claro, né. Eh Como é que você está percebendo hoje, Bia, a questão da inovação no Brasil por conta de, por exemplo, a Bia, para quem não sabe, gente, ela participou de um painel muito interessante na Rio Innovation Week desse ano, tá? Falando sobre novos projetos de saneamento, que daqui a pouco ela vai falar, tá? E foi muito legal. E assim, Bia, como é que você vê a questão da inovação hoje no Brasil? Em que estágio a gente está? Como é que o Brasil se posiciona em relação ao que está acontecendo pelo mundo afora? E, enfim,
Logo em seguida, se você já quiser entrar em como você está exercendo esse trabalho hoje na SEDAI, você já pode emendar, fica à vontade. É, eu acho que não dá para você falar de, da inovação no Brasil de uma forma generalizada. A gente tem o Brasil tem bolhas, né, Hum. tem bolhas de inovação, bolhas que estão muito avançadas e outras que não. Você tem Diferenças setores. entre o mundo privado e o mundo público. Não só isso, mas são Hã, setores da economia. Não tem jeito, assim, se você hum, pegar os setores que são, monopólios naturais, que são aqueles sim. monopólios que, cara, a gente já sabe, assim, a estrutura é cara, o custo de operação é caro, ninguém quer investir, então são setores, são indústrias que elas vão sempre, trabalhar com uma tecnologia que é a tecnologia necessária, ninguém vai colocar ali muito esforço, porque o negócio vai continuar girando do mesmo jeito, né. Hum, Agora existem outros setores que não, que são intensivos mesmo no avanço, né, de tecnologia. Então assim, hoje você pega, por exemplo, mineração que antes era uma atividade só de né, extrativista e que ninguém se preocupava com isso, hoje não. Hoje você tem uma preocupação muito forte com isso, né, em usar tecnologias boas para isso, até em função da questão ambiental, porque a mineração tem todo um, toda uma consequência, né, ambiental ruim. sim, sim. Então, ela estava associada a isso. E aí a regulação vem e dá uma disciplinada nessa questão. Então, assim, hoje, por exemplo, inovação na mineração, ela não é mais aquela coisa de: "Ah, eu faço o que der". Não, já é alguma coisa estratégica, é fundamental, porque você precisa atender à regulação também, melhorar as suas condições numa atividade que por natureza, uma atividade que danifica o Uhum. ambiente. Então, assim, são bolhas. Se você pega, por exemplo, os laboratórios de biotecnologia hoje aqui, você tem muita coisa acontecendo, né. Acho que a gente não tem mais porque falta dinheiro para isso. Falta investimento também, investimento do privado nesse tipo de conhecimento. Então, aí tem uma questão que é o nosso universo privado de empresas, ele não é ainda, não está na cultura essa história de você investir, na geração de conhecimento de base para se desenvolver. São poucas as indústrias que fazem isso, né? Hum. Cosméticos, Sim, farmacêutica. Então, você tem algumas indústrias que vão beber lá na fonte, nas universidades, nos institutos de ciência e tecnologia, mas porque são dependentes realmente dessa inovação. Outros setores caminham muito mais lentos, né? Ou copiando aquilo que acontece lá fora, importando a tecnologia e copiando aquilo que acontece. Então, assim, eu acho que não dá para a gente falar de uma maneira assim, né, não é uníssono isso, entendeu? Não é como você pegar, por exemplo, alguns países que são extremamente avançados em várias frentes, né? Pega aí os nórdicos, né, que são países que esses são voam esses estão muito na frente. muito na Esses estão frente. muito na frente. Agora, você atrela, isso, na verdade, lógico, eu acho que tem a questão do investimento todo, tem uma questão de priorização. Agora, como é que você vê um pouquinho, né, o conceito, a SEDAI em si, o trabalho dela, né, no estado do Rio de Janeiro, como é que se posiciona em relação à questão da inovação? Qual é o teu trabalho lá dentro? Falando um pouquinho mais especificamente, até para que essa galera entenda um pouquinho, né? Porque é muito fácil falar assim: olha, é uma companhia de águas, é uma companhia. Mas o que que tem por trás daquilo? Tem um mundo que muitas vezes Uhum. as pessoas não imaginam, né? Isso. E a gente gosta muito de Ah, falar desses bastidores aí que é importante para essa galera entender mesmo, né. complementando a sua pergunta, eh, fala também para a gente ver como é que a SEDAI está hoje em relação à, empresa pública, onde atua, o que faz, enfim, posiciona um pouco quem está nos assistindo para entender mais ou menos qual o seu desafio principal dentro da empresa
não é, e como que isso, acarreta, como que isso afeta diretamente a vida do cidadão. Bom, água afeta de todas as formas, né. Você pode ficar sem luz durante um tempo, você pode ficar aí talvez usando alguma outra fonte de energia para o gás, mas você não pode ficar sem água, né. É, Até porque a água precisa ser sempre limpa, né, ou seja, aquelas 3 propriedades que a gente conhece, né, não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor, isso é o fundamental, né, qual para foi a tudo. professora de ciências que falou isso pra gente Eu no não me ginásio? Eu lembro, também não não me lembro o nome lembro. dela não, mas ela falou um negócio Eu desse. não me lembro, só me lembro mas eu sempre me lembro das 3 propriedades, ou seja, Hã. tem que ser transparente, não pode ter cheiro É, e não pode, como é que a gente fala? Não pode ter Sabor, pode ser gosto, é. sabor. sabor. É, É. insípida, incolor e inodora. Inodora. Isso, Lembrei, isso, lembrei. você é uma enciclopédia viva. Mas Hã. o que acontece é o seguinte, né, quando a gente fala do trabalho de tratamento, né, da água, a água está nos rios, né, e em volta dos rios também a gente tem os mananciais, a gente costuma dizer que são florestas, enfim, a fauna, a flora, tudo que está ali em volta. Isso tudo impacta muito na qualidade da água, eu já vou falar sobre isso também. Mas a gente faz o trabalho é captar a água do rio, fazer um grande processo de tratamento nessa água, que envolve muita, como é que a gente fala? A gente trabalha ali com uma química muito sofisticada, Uhum. não necessariamente muitos produtos químicos, mas cada vez mais a gente tenta hoje tirar o produto químico, mas trabalhar de uma forma muito mais sofisticada, né, entregando a mesma água limpa lá na frente. E aí, quando você trabalha essa primeira limpeza, né, você entrega essa água para a distribuição. Então a água que sai para a distribuição, ela já é uma água bem limpa e muito, já é uma água com uma qualidade bastante elevada. Ela vai para a distribuição e vai chegar na casa das pessoas. Eh, então, assim, hoje no Rio de Janeiro e alguns municípios, principalmente os maiores, a SEDAI ela trabalha principalmente nesse trecho, né, nesse eixo da cadeia de produção, assim, da captação da água e do tratamento da água. E aí, da distribuição para frente, são concessionárias que fazem esse serviço. Uhum. No interior, nós temos ainda 16 municípios que são, cobertos integralmente, né, toda a cadeia é coberta pela SEDAI, né, do princípio até o final, eh, enfim, em função do modelo de concessão que foi adotado. Uhum. Mas assim, o que é interessante é que as pessoas não têm noção do que está por trás, né, dos bastidores do tratamento da água. E até porque elas acham que é só você colocar química, e não é. Você tem que ter todo um cuidado com o meio ambiente, né. Na verdade, hoje a gente tem uma preocupação muito grande, por exemplo, em reflorestar alguns corredores que Legal. existem, por Hã. quê? Óbvio, né, ninguém quer, que a nossa floresta fique desfalcada, não é isso. Mas a gente tem essa preocupação, porque a qualidade da água está relacionada à qualidade da sua vegetação também, Exatamente. Uhum. né. Então, a gente tem uma uma máxima lá que é: "Quem quem planta árvore colhe água". Legal isso. Né, Hã. exatamente porque é viva essa relação, É tá. mesmo. Hã. Você não tem como desvincular, então existe esse cuidado. Hoje, para fazer esse monitoramento, a gente não deixa que essa água chegue lá na frente para o cuidado totalmente, sem condições, né, quer dizer, ou exigindo uma carga de químicos muito grande. O que que hoje a gente já tem? A gente já tem, vários equipamentos, né, que são tecnologicamente muito avançados, mas que cuidam desse monitoramento do ambiente, monitoramento da qualidade da água. Então, hoje a gente tem equipamentos, por exemplo, que com inteligência artificial, eles monitoram
condições gerais de Tá. clima, vegetação, etc., né, a qualidade do ar. Tudo isso por quê? Porque quando você tem um determinado conjunto de variáveis ali que estão desajustadas, né, aliás, esse conjunto desajustado, ele vai impactar na qualidade da água. Então, chuva, né? Hum. Chuva é ótimo, precisa de chuva para não ter seca? Ok. Só que a chuva, ela causa o que a gente chama de turbidez na água, né? Porque ela revolve o fundo, então a Sim. água fica turva. Uhum. E isso vai exigir mais tratamento. Então, quando a gente começa a trabalhar com essa tecnologia de previsão, né, e de prevenção, você também começa a entender o seguinte: tá chovendo, vai ter turbidez, eu preciso aumentar lá na frente a minha quantidade de químicos para tratar, né? Ou então, não, eu não vou precisar fazer essa compra toda de químicos, de produto químico, porque a gente está com uma previsão de um bom período. Uhum. Então, hoje existe muita tecnologia no tratamento. Na água que a gente toma aqui, né, ela tem é muito sofisticado esse tratamento. As pessoas não têm essa noção, né? Hum. A gente tem operações muito grandes nessas estações de tratamento. Eu acho que assim, existem várias coisas que eu descobri, né, depois que eu fui para lá, mas eu acho que o que mais impressionante, por exemplo, né, a própria estação de tratamento que a gente tem do Guandu, que é o rio principal, né, nosso de Sim. abastecimento. A estação do Guandu, ela é a maior do mundo. Ela É a maior opera estação do do mundo. mundo. Na verdade, ela faz tratamento de 45 mil litros de água por segundo. Impressionante. É impressionante. Hum. Uhum. É uma operação muito grande, é uma operação gigantesca, que você conhecer aquilo, né, entrar numa planta dessas, numa estação de tratamento dessas, te faz ter uma perspectiva totalmente diferente do que é, o tratamento, do que é esse processo, né. É Uhum. uma coisa é um negócio muito interessante, assim, eu percebi que todo engenheiro químico, ele tem Hum. paixão por água, né. Sim, sim, sim. Pelo tratamento da água, exatamente porque tem essa coisa dinâmica, né, de saber como é que você vai tratar, de descobrir a melhor forma de neutralizar uma coisa ou outra, até porque os acidentes acontecem, né. Uhum. Acontece contaminação, às vezes, que a gente tem que interferir, porque a água não pode sair contaminada e nada sai contaminado. A gente tem um índice de pureza muito alto lá. Então, tudo isso, assim, é muito controlado, é muito monitorado. Bacana. Bien, bom, então a gente pode começar a falar agora sobre o que que você tem hoje de projeto de inovação em andamento, para garantir, que todo esse processo de abastecimento, que todo esse processo de purificação de água, de tratamento de água, chegue à casa das pessoas, que as pessoas com certeza não vão sentir nenhuma diferença prática disso, mas que por trás disso, como você bem falou, em termos de bastidores e tudo, garante que cada vez mais essa certeza, vai se prolongar ao longo do tempo. O que que você tem hoje funcionando, Bia? É interessante porque você não tem só, um aparato tecnológico, que eu diria assim, só maquinário funcionando para isso. Hum. Você tem algumas iniciativas que são fundamentais para você conseguir resolver essa questão da qualidade da água. Então, por exemplo, o cuidado com os mananciais, né? O Tá, cuidado com o meio ambiente, cuidado com floresta. Hoje isso para a gente é um ponto fundamental. A gente tem compromissos, por exemplo, como o reflorestamento daquele corredor Tinguá-Bocaina, né? tá. Isso é um compromisso que se tem. Por que que assume esse compromisso? Ora, porque isso interfere claramente na qualidade da água que a gente vai consumir, que a nossa sociedade, que a nossa população vai necessitar para uso, né. Então, assim, acho que tem essa questão do cuidado com o meio ambiente, e isso envolve uma tecnologia própria para Tá. isso, né. A gente tem, por outro lado, também hoje, projetos que são projetos orientados para cuidar da condição dessa água que já está lá. Então, você tem, por exemplo, só explicando rapidamente, a gente tem uma alga na água. Algas são coisas comuns, né, Sim, nos sim. nos meios líquidos aí na água.
Mas você tem algas que elas proliferam, quando elas proliferam, elas atacam bastante a qualidade dessa água. A gente teve um caso desse aqui no Rio, se eu não me engano, foi 2022, que foi o caso da geosmina. Vocês se lembram daquela Lembro. época da água Uhum. com gosto de terra? Sim. Verdade. Isso era a contaminação da alga. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma preocupação em entender quem estuda isso para reduzir a proliferação da alga, perdão. E aí, por exemplo, a gente tem alguns acordos de parceria com universidades para isso, né? Para buscar o conhecimento da pesquisa lá na fonte e trazer isso para a nossa realidade. Então, isso é uma outra frente que a gente tem e que tem muito a ver com o nosso trabalho na linha da inovação, né? E aí a gente também tem esse outro momento, que é o momento do equipamento, né, propriamente dito. Então, assim, são os sensores que monitoram a qualidade da água em loco, são bombas especiais que fazem isso. Hum. O monitoramento por drone, Olha, né, que a gente faz também, porque você monitora com drone uma área muito maior, você reduz a chance de ter qualquer questão de segurança, por exemplo, né, com um operador humano, né, Uhum. de você botar um operador desses, por exemplo, à noite, numa região de floresta, sim, claro. né. Hum. Então, assim, você tem situações que a gente tem que primar também, né, por esse cuidado, né, com o humano. Então, o drone hoje veio para suprir isso. Tem drone que você mergulha e que ele vai monitorando por debaixo da água também para entender o que está acontecendo. Então, essa tecnologia, né, e aí a gente entra do outro lado, né, a gente está entrando nesse processo dos aparelhos e dos equipamentos propriamente dito, que são equipamentos que resolvem bastante isso. Agora, isso daí, por exemplo, os nossos engenheiros eles vão para as feiras e tal, e eles resolvem essa questão. Eu costumo dizer o seguinte: na inovação, a questão dos equipamentos ela é simples, ela é fácil de resolver. Hum. O problema não está ali, né? O problema está em você manter o seu corpo técnico sempre atualizado, sempre assim, com conhecimento lá na ponta, entendendo de que maneira ele pode explorar o conhecimento das universidades, que ele pode usar melhor cada equipamento desses. Esse eu acho que é o grande desafio. E aí não é só no nosso negócio, não, acho que é em todo negócio. Agora, quando você falou aí eu lembro bem dessa questão da alga mesmo, assim, muito curioso, porque vocês conseguem, de alguma forma, detectar antecipadamente o que vai ocorrer nesse sentido, mesmo ainda não tendo uma definição do que fazer, de como fazer, ou até tendo já também para combater, porque como que a proliferação da alga, ocorreu, né, em que forma, em que momento, em que estágio, em que temperatura, em que época do ano? Como é que vocês administram um pouco isso? Porque não é simples, assim, Não. eu imagino que seja bem complexo, né. De novo no conhecimento, mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho que isso como é que é o pulo do gato aí, né. Assim, você tem condições ideais, né, pra proliferação dessas algas, né, da geosmina, por exemplo, você tem condições ali que são condições ideais para isso, né, calor, o sol, temperatura, Ok. enfim. Nesse contexto, você vai ter proliferação. Aí, não resta muita coisa, a não ser você tratar a água lá na frente. E aí é produto químico, usando o produto químico para neutralizar o problema. Mas, hoje, com equipamentos que a gente já tem, você já consegue entender, por exemplo, qual vai ser a variação de clima, variação do calor, da temperatura, a temperatura da água.
Então, isso tudo, né, assim, existe um conjunto de variáveis, e esse conjunto de variáveis, ele é analisado hoje com muito mais cuidado, né. Hoje a gente já tem mais conhecimento para isso. A gente está falando aí talvez de 5 anos atrás que a gente não sabia, hoje a gente já consegue fazer esse controle com muito mais facilidade, e impedir, né, essa proliferação exagerada da alga que vai causar aquele cheiro, gosto que a gente sentia. Eh, Agora, se tudo fosse a questão da alga, a poluição também, tá, gente? Poluição é uma coisa que impacta bastante nessa proliferação. Agora, se tudo fosse só a proliferação da alga, a gente ainda estava melhor, né? A questão é que a gente ainda tem situações em que a contaminação, ela não é dessa forma. Uhum. Ela se dá por poluição mesmo, por despejo de produtos que não deveriam estar, né, sendo despejados na água. Há um tempo atrás, a gente teve aí, acho que 2023, foi a questão da espuma, né, não sei se vocês se lembram Sim. daquelas cenas que a mídia fez uma questão enorme, né, de colocar lá as espumas, aquelas ondas de espuma quase que do tamanho, né, de um ser humano e tal, circulando, né, passeando ali em cima da água, na superfície. E as pessoas falavam: "É, mas o que que a SEDAI fez? Que a SEDAI não tinha nada com aquilo, na verdade a gente teve que limpar, né, porque teve alguém que despejou, Jogou um É. detergente gigante jogou lá. o que a gente chama de elemento sulfactante. Gigante, Eram assim, mas eram exatamente É, imagens muito semelhantes ao que é, a mídia, colocava no ar lá no Rio Tietê, em São Paulo, sabe. né, com aquelas espumas, aquela é. coisa toda, Então, coitado do Rio Tietê, todo mundo né. pensando assim: "Como é que eu vou consumir essa água, né, cheia de". Ah, Não, na verdade, aquilo dali nada mais era do que um tal do elemento surfactante que a gente chama, né, de que vira a espuma, né, que Sim. faz a uhum. espuma. E a outra vez foi a crise do tolueno, que a gente teve, que foi aquela coisa do tolueno na água, com um cheiro absurdo, e o tolueno em uma determinada concentração ele é altamente tóxico, né. Hum. E também foi um despejo indevido de uma substância. Mas aí vejam só, eh, nesse caso, né, a medida é, né, você tem que ter uma, eu acho que aí a empresa realmente tem que ter um compromisso muito forte, que foi o que aconteceu, né, que foi você tirar de circulação a água, fecha as comportas, nada de água, e vamos tratar a água, né. E foram lá, sei lá, 48, 72 horas, o tempo inteiro o pessoal hibernando lá dentro do laboratório até a água sair sem gosto, sem cheiro e sem cor, né. Então, assim, foi realmente um processo ali e muita química. E de tempos em tempos vocês têm bem esses desafios, né, É. porque você fala: "Poxa, como é que tem essa espuma ali, o que que nós", cara, e aí é um intensivão que por mais que você tenha pesquisador, e você é uma pesquisadora forte em cima disso, né, em todas essas questões, mas assim, o fato é, precisa resolver e não tem plano B, né, fecha as comportas, é isso que você falou, É. né, E fecha as aí a gente comportas. aí a gente parte muito para a prática disso, Bia. Como é que você vê hoje o mercado de trabalho de, vamos supor que você tivesse que contratar alguém hoje, que você está precisando montar uma equipe, você precisa aumentar a sua equipe. Como é que está hoje? Está fácil, está difícil contratar gente que tenha a inovação na veia, né, principalmente em se tratando de política pública com isso? Como é que está o mercado de trabalho para quem precisa de buscar gente para montar uma equipe especializada em inovação? Bom, eu acho que o ponto é a gente saber de que maneira você está falando da formação em inovação, porque, de novo, a gente Ah, bate naquela mesma tecla. Você tem um indivíduo que não está ali entendendo sim, qual é a complexidade do conceito, né? Mas que quer trabalhar acha que vai trabalhar com inovação, e não vai, na verdade, ele vai trabalhar com uma isso. pontinha do iceberg. Mas, assim, acho que hoje, se você precisa de uma equipe intensiva em conhecimento para desenvolver inovação, você precisa de gente com formação.
E a formação não é uma formação qualquer, né, na verdade é uma formação mais aprofundada, é um pessoal que tem um pouco que tem essa curiosidade, sabe, da pesquisa, do estudo, porque não tem jeito, a gente está lidando com um mundo que vai o tempo inteiro mudando, né, e E cada vez trazendo mais rápido, né? cada vez mais E Cada vez rápido. mais muita gente rápido. sem consciência também, né? Sim, muita gente Que sem aí é é, consequência da poluição e tudo mais, Ou né? seja, hoje você sente que tem dificuldade tem. A para gente tem dificuldade de contratar. recrutar pessoas que tenham isso na veia, que tenham essa concepção clara do que seja um processo de inovação, ainda mais em se tratando de política pública. É, mas olha só, Osmar, Hum, tem 2 coisas que a outra coisa que eu acho que a gente tem que observar é que pode ter conhecimento técnico, mas precisa ter um outro elemento no perfil, hum. que é o elemento eh, aquela coisa do sangue no olho, a vontade de aprender, né. A pessoa muito o perfil muito acomodado, Uhum. ele não funciona numa área dessas, porque ele não busca, né. Exatamente. Então, assim, e aí eu ouso dizer o seguinte: isso não é um privilégio aí só da nossa área, né, que trabalha com uma tecnologia mais de ponta. Isso é uma coisa que acontece em toda e qualquer Sim, área. verdade. Todo mundo hoje precisa ter um quê a mais de comportamento que vai mudar a forma de buscar o conhecimento, né, de buscar informação. Então acho que esse é um ponto. Tá difícil de recrutar? Tá. A política pública pra gente, né, você tem um marco legal de inovação, a gente tem uma lei das startups, hoje você tem alguns elementos que melhoraram esse ecossistema de inovação, mas para a gente aqui no Brasil ainda falta bastante coisa, porque a principal barreira que você encontra quando você faz uma pesquisa, né, a gente já fez algumas falando sobre isso, eu principalmente já participei de algumas, monitorando quais são as principais dificuldades, né, que a empresa encontra para inovar. Então, se você faz aí uma coletânea, você pode ter certeza que a grande maioria vai dizer para você: "Olha, falta de financiamento", Tá. ou o acesso a esse financiamento, ele é um acesso dificultado, porque, na verdade, assim, aí vem a coisa, como é que a gente encontra nessas horas, né, a questão da formação também. Porque o desenho desses projetos para você ir lá e pedir o fomento, Hum. ele é um desenho mais especializado. E aí, não é qualquer projeto que você vai encostar na Finep, na Fapest, e vai dizer assim: "Olha, eu quero esse dinheiro aqui". Não, não vai. BNDES, não vai, né. Você tem algumas questões que estão ali dentro dos projetos que as pessoas não dominam. Tá? E não Sim. domina, aí vem aquela história, né, a formação faz falta. A Uhum. consistência faz falta para você argumentar, para você dizer assim: "Olha, a minha ideia é boa por causa disso, disso, disso". Isso não nasce só da ideia que você tem, isso é consistência teórica, consistência técnica que você tem para argumentar. Uhum. As pessoas acham que basta querer fazer uma coisa bacana, novidade e que vai dar certo. Não, a maior parte fracassa, né. Acho que aí, sei lá, se a gente fosse medir aí o que a gente chama de vale da morte, né, ele está muito mais cheio de empreendedores do que qualquer outro espaço. E aí eu diria para você assim, todo mundo tinha uma ideia brilhante lá no começo, mas o ponto é, quem tinha consistência para avançar, para discutir, para debater, para dizer que era importante. Aí é que está a Ou diferença. seja, hoje em dia a gente tem alguns não, alguns, muitos cursos de formação que englobam a inovação como algo inerente, como algo que vem junto com aquela formação, aquela pós-graduação que você queira fazer. Ou seja, a pessoa que hoje pensa em trabalhar com inovação precisa estudar para isso, Bastante. não é isso? É, E a pessoa precisa ter essa consciência de que ter uma ideia boa não é suficiente para você colocar em prática. isso. Sobretudo, mesmo que você esteja em uma iniciativa privada ou você está em uma empresa pública, você não vai fazer milagre.
Não, não vai fazer. Não vai fazer milagre. Aí eu diria para você assim: a gente tem outra vez uma questão que é importante se observar. Você precisa estudar muito, precisa ser curioso, porque hoje eu trabalho com saneamento e eu sou economista. Mas se eu não conseguir entender qual é a lógica desse processo, eu não preciso saber a fundo qual é o produto químico que ele está usando. Mas se eu não entender qual é a lógica desse processo, eu não consigo pensar estrategicamente em como é que eu vou minimizar, por exemplo, o meu custo de produto químico. Como é que eu vou minimizar o meu tempo de produção para ser mais eficiente. Então, assim, as coisas elas se casam lá no final, mas, para isso, você precisa conseguir criar a relação entre conceitos e ideias, né. Eu acho que tem um desafio aí que não tá só em você sentar numa cadeira numa sala de pós-graduação e tentar resolver, não tá só aí, é um pouco mais, né, vai além. Perfeito, né, isso que você comentou, porque você precisa e quando a gente está falando, né, a questão da economia, né, de economizar de fato também, né, Uhum. é importante, e aí volta na conscientização, porque eu falo assim, muitas vezes você pede para uma determinada pessoa, ela fala: "Olha, isso aqui dessa forma é lindo e maravilhoso", mas quanto você gasta para fazer? Não vou nem falar de arquiteto ou disso, daquilo. Mas se você entrar com sabedoria em cima disso para economizar e que fique tão belo quanto precisa estar, que eu acho que aí é a forma inteligente, né, de se aplicar. E aí é muito com conhecimento, né. Então acho que esse lado teu, né, da economia juntamente com a questão da pesquisa, com inovação, esse né, eu brinco com o Osmar muito, falo sempre, né, da questão: "Ah, a gente tem pós-graduação, MBA, essas coisas, né, mas hoje a gente tem mais HBO, Netflix e o que mais mesmo? Prime. Prime, Prime. essas coisas, né", porque falam: "Gente, isso é prática, não tem jeito", né. Logicamente, cada vez mais a gente busca também conhecimento para a gente aprimorar aquilo, para oferecer o melhor, em todos os sentidos, Uhum. qualitativo e quantitativo, né. Exatamente, Agora, Bia, exatamente. pensando em futuro próximo, Uhum. como é que você vê a área de inovação, principalmente com relação à sustentabilidade? Hoje você está na SEDAI. O que que você pensa de futuro? Eh, o que que você prevê para daqui a 1, 2, 3, 5 anos que nossa vida vai melhorar em relação ao uso, responsável de água? Eu acho que, antes da gente chegar só no uso responsável da água, vamos chegar para uma questão que está encostando não só na minha hoje no setor que eu trabalho, mas eu acho que em todos eles, né, Hum. é o uso de inteligência artificial. Esse é um tema que o Marcos gosta muito. É. A inteligência artificial, ele gosta muito. Eu não gosto não, ele gosta. Pois é, mas a gente hoje já usa muito inteligência artificial para, através de bancos de dados compostos e tal, tirar dali um melhor entendimento de realidades, né, de contextos. Isso acontece muito no saneamento. Então, assim, no saneamento, eu diria para você que isso não é mais futuro, isso já é Sim, realidade, sim, sim. é só uma questão aí de ir aprimorando e a gente olhando ao longo aí do tempo como é que isso vai evoluir. Acho que tem aí cada vez mais equipamentos sofisticados, eh, condições melhores de trabalho. Eu diria o seguinte, acho que são condições melhores para executar o que a gente precisa executar, que é limpar a água, tratar e limpar a água. Agora, em relação aos negócios, né, eu volto a insistir também que inteligência artificial, no meu entendimento, é algo que vai já está dominando, né. Então, aquilo que a gente costuma dizer: "Ah, ChatGPT é a ponta, né, do negócio só". É, Você tem exatamente. inteligência artificial para tudo, né, para fazer pesquisa científica, para desenho, para cor, para fotografia, para o que você quiser, né. Inteligência Verdade. artificial aí são várias que vão mas, o que vai diferenciar isso tudo é a nossa capacidade de movimentar, né, de gerar.
Você chegou no O ponto que ele ponto, gosta, a você chegou no ponto que ele generativa, gosta. Ela né. Você levantou chegou para agora eu levantou, chutar, né. agora você É. corta. É. Eu falo sempre que a inteligência artificial ela só vai funcionar se tiver a hiene, Uhum. que é a inteligência natural. É. Então, cada vez mais, eu acho que a gente está com um mundo cada vez mais acelerado, mais rápido. As pessoas, muitas vezes, elas estão, assim, totalmente ansiosas, né? E, e o mundo gira mais rápido, vamos dizer, né? Antigamente a gente recebia um fax, um e-mail e demorava. Hoje é o WhatsApp, eu não sei mais o que, e vem tudo muito rápido. E a inteligência artificial vem aí para nos ajudar nesse sentido. Eu não sei onde é que nós vamos parar, né? É. Mas assim, mas é exatamente isso, né? Então a tua inteligência, na verdade, tem que ser muito bem aplicada numa inteligência artificial, porque aí você tem bons resultados. Em É. qualquer área, em qualquer segmento, né? Eu tenho eu outro dia conversando agora esse ano, né, conversando com a minha filha essa que mora fora, né, ela é médica, mas eu costumo brincar, eu tenho uma médica e uma engenheira química, né, lá em casa. Então todo mundo trabalha com uma tecnologia muito de ponta. Uhum. Aqui a engenheira química trabalha numa empresa de cosméticos, então, né, hoje ainda que ela já esteja mais no gerencial, né, não está Uhum. tanto lá na ponta, mas, empresa de cosméticos é algo que está sempre lá Exige. na frente, Uhum. exige tecnologia de ponta, Sim. senão você fica para trás. E a que é médica, ela trabalha com hoje, né, eu diria assim, ela trabalha com pesquisa, mas ela trabalha com uma tecnologia muito avançada também na pesquisa. E uma das coisas que eu estava conversando com ela, a gente estava falando sobre essa questão de inteligência artificial e ela falou para mim: "Mãe, o ponto algumas especialidades da medicina, daqui a algum tempo, vai ser só movimentada a inteligência artificial, Impressionante, é. Uhum. né?" Hoje a gente já tem a cirurgia robótica em várias áreas. Sim, sim. Então, assim, daqui a você ter, né, procedimentos mais simples e tal, sendo trabalhados, né, operados, né, de forma automática, né, operados por robôs e tal, isso é um pulo. A gente já tem isso, a gente só não aplica, né, porque tem uma questão aí também do gap que tem entre a tecnologia e a capacidade nossa humana de aderir, né, de adotar aquilo de Sim. forma segura, né. Então, tem muita tecnologia que existe, mas a gente não vai lá. Agora, existem outras áreas que não vão ser, dominadas pela inteligência artificial. Provavelmente, que são as áreas que geram conhecimento da inteligência artificial, Exatamente. né. Ou seja, são as áreas que vão gerar de base, né, o conhecimento de base, e aí entra a história, né, da pesquisa de base, que é o que a gente acha que, o pesquisador é um teórico, né, o pesquisador é um teórico que está alimentando entendeu, o Sim. conhecimento que você está usando lá na É ponta, isso aí. E né. quem não se der conta disso vai ficar para trás. Exatamente. Então, assim, hoje, né, você tem aquilo que eles chamam de áreas lá na medicina, eles chamam de áreas de ouro, né, Hum. que são essas áreas douradas. Lá eles recebem, lá ela usa esses termos lá, né, pra gente. Eu não sei como eles chamam aqui no Brasil, na verdade, mas seriam as áreas douradas, que são essas áreas que você realmente não vê perspectiva de avanço sem a inteligência humana por trás disso, né. Assim, acredito que, o que vai continuar tendo espaço para todo mundo, É isso aí. desde que todo mundo resolva, desde que as pessoas resolvam entender que é Hum. preciso você ir um pouco mais adiante, estudar, pesquisar, né, entender essa relação de uma maneira diferente. E inovar. E inovar, né, E inovar. inovar. É o princípio da nossa É conversa. verdade, é E verdade. inovar, né? Gente, a gente tá chegando no final do nosso papo. Bia, antes das suas considerações finais, né, eh, ao longo da sua carreira em que você foi corporativa, em que você foi empreendedora, você voltou a ser corporativa, eh, você esqueceu de fazer alguma coisa? Você se arrependeu de alguma coisa? Você faria alguma coisa diferente? Você se arrepende de alguma coisa? Que análise você faz da tua trajetória até aqui? É.
Arrependimento, eu acho que é algo que a gente não deveria ter. Tudo, se você o arrependimento, acho que não devia existir na nossa cabeça com a concepção que ele tem, né? A gente devia entender o seguinte: tudo é lição, tá? Então, arrependimento eu não tenho. Faria de novo? Acho que eu faria sim, faria porque aprendi muito fazendo o que eu fiz. Seguindo o caminho que eu trilhei, ou seja, seguindo esse caminho mais diverso, entendendo que em determinados momentos eu estava indo por um caminho nada esperado, mas aquilo dali me mostrava um desafio e eu queria passar por aquele desafio. Então, eu acho que não tenho arrependimento nenhum nesse sentido, no profissional. Abraço tudo como uma grande lição, os momentos melhores e os momentos piores. A gente só é assim, a gente precisa olhar para o futuro, né. Agora, porque é aquela história, né, o amanhã não existe ainda, então ele é nosso, por enquanto ele tá Sim. tá por fazer. Agora é interessante a gente pensar no seguinte, né, pra essa garotada aqui, essa geração que está vindo aí tão imediatista, né, tão rápida, que quer tudo para ontem, etcétera, as trajetórias elas demandam tempo. Sem dúvida. Ela demanda tempo. A experiência, ela não nasce da noite para o dia. Você não vai ganhar segurança em um mês, né? Então, isso tudo tem um fator que é a vivência, a convivência com os outros, sabe, o exercício e eu diria até mesmo da tolerância, né, porque eles Muito, são muito, muito muito, intolerantes em muito. todos os Uhum. aspectos. Então, assim, a única coisa que me assusta muito hoje é que eu acho que essa geração que está chegando é uma geração que precisa, antes de querer ser muito boa, muito estudiosa, etcétera, ela precisa ter algumas, sabe, precisa criar uma consistência, uma certa robustez comportamental. E nessa questão também da paciência, da tolerância, como a gente está falando aqui, que eu acho que sem isso não vai. A gente tem desafio, todo mundo vai ter desafio, todo mundo cai, tropeça, às vezes a gente demora a levantar, mas é a persistência que muda, Perfeito. né? Ótimo, muito bom. Considerações finais, Marcos É, Guimarães. olha, prazerzaço conversar contigo aqui. A gente ficaria muito mais tempo aqui falando muito mais coisa. É uma conversa boa, né? Sim, Um claro, aprendizado claro, gigantesco, sem né? Eu problema. falo, quanto mais sei que nada sei. É verdade, eu E, também. né? E a Acho que gente nada sei. aprende sempre com cada episódio que a gente coloca aqui, né? Com cada especialista, né? O generalista, o empresário, o empreendedor. Admiro muito todo o teu trabalho, né? Por trás, porque eu gosto muito desses bastidores. Aí é um desafio grande, né? Que a SEDAI tem aí, você tem aí pela frente com toda a tua equipe também, né? E eu tenho a agradecer. Se você quiser mandar um beijo. E do Tobias, nós Não, não pera, falamos pera. do Ela primeiro vai mandar o Tobias. beijo para quem ela É? quiser, manda Ah, um beijo lá Osmar, para. poxa, Manda um vamos beijo falar para do Tobias. Luísa, manda um beijo para Tem que mandar Fernanda. um beijo para a É. Luísa, tem que mandar um beijo para a Fernanda, Isso. para essas duas meninas que são verdadeiras pérolas para mim, né? E acho que não só para mim, não. Eu tenho quase certeza que para muita gente, né? É, mas tem Estão aí pedigree, né? Mas tem brilhando. pedigree, né? Com Mas todo por falar respeito, em né? pedigree, por falar em pedigree, Por deixa eu falar em mandar uma. pedigree, a gente tem Pega o a foto do Tobias, Tobias aí. tem o É. Pega Tobias, uma foto do isso. Só um Tobias aí. minuto, tem o Tobias Pega uma aqui. foto do Tobias, que a gente vai ter que mostrar o Tobias aqui. Pega a foto do Tobias aí, o grande Tobias, Isso. tá? É. E aí tem que ver para qual câmera que eu coloco aqui? Nessa Pode aqui? ser aqui do lado, aqui, Nessa ó. aqui, nessa É. aqui? Esse é o Ali, ó. Tobias, Vamos botar olha. aqui uma Esse é o foto do Tobias, olha Tobias. aí, gente. Vamos botar uma foto do Tobias, o grande Tobias, certo? Figuraça, onde o Tobias chega, o Tobias revoluciona o lugar. Revoluciona tudo, Não é isso? exatamente. E ele fala, Bacana, o Bia. Tobias é um cara É. sensacional. É um cara É uma sensacional. figura. Figuraça. Bia, Figuraça. muito obrigado por você ter vindo, Eu que agradeço, tá? foi ótimo ficar Foi aqui um com papo vocês esse muito legal. tempo. Aprendemos Adorei. bastante, aprendemos muito, Sim. aprendemos sobre inovação, aprendemos sobre água. E você que está aí, jovem, principalmente os jovens, não é isso? Nós somos jovens também, mas somos jovens há mais tempo, não é isso? É. Somos Menos, jovens há Osmar, mais menos, tempo. mas Somos vamos jovens há continuar. mais tempo do que os outros.
não é a música do Legião Urbana não, É. mas nós somos jovens há mais tempo, tá. Eh, Busque aprendizado, a inovação está aí, não é brincadeira, não é ilusão, né, é conhecimento puro e sem ela nós não vamos à frente. Bia, mais uma vez, obrigado. Obrigada a vocês, muito Obrigado, obrigada aí viu? pela Obrigado conversa e foi mesmo. ótimo e o convite eu adorei. Legal, olha só. Até o nosso próximo episódio falando sobre empreendedorismo, carreira. Vamos continuar a trazer clientes, amigos, parceiros como a Bia, para que a gente possa cada vez mais tornar o CNX Online Podcast o melhor possível, para a gente trazer muito mais informações e coisas interessantes para vocês aprenderem. Um grande abraço.